gente? Bom dia, tarde, noite. Última videoaula do tópico fluidos. Vamos lidar hoje com os fluidos em movimento. Com isso, o nosso objetivo é estudar de forma mais básica o escoamento de fluidos. Tudo bem? Só que aí é o seguinte, se a gente for considerar fluidos reais, e aí por fluidos reais você vai entender que o parâmetro mais importante para considerar um fluido como real é a viscosidade, tá? E certos regimes, né, além da viscosidade, certos regimes de escoamento do fluido. Isso tudo é muito complexo e muito difícil de estudar matematicamente. Então olha, por exemplo, o escoamento aqui nesse hidrante. Olha como você tem aqui uma região que a gente fala de turbulência, né? Esses jatos aqui estão saindo com uma velocidade muito alta e muito difícil precisar ali onde é que tem fluido, onde que não tem fluido, aqui nesse escoamento aqui saindo desse hidrante, certo? Então você tem aqui um exemplo de escoamento real. Aqui, o escoamento nessa garrafa de água, ele parece ser um pouquinho mais bonitinho, né? Mas olha como que essas camadas de fluidos aqui, elas vão se retorcendo, né, à medida que o fluido vai escoando. Então, olha essa água saindo do cano. Olha como aqui eu tenho um escoamento um pouco mais bonitinho ali, que você consegue meio que diferenciar, estabelecer que o fluido está escoando ali camada por camada, enquanto aqui você tem a chamada região de turbulência e o fluido circulando ali nos chamados vórtices. Então, tudo isso que eu descrevi aqui são escoamentos de fluidos reais, que são extremamente complexos de ser descritos matematicamente. E para descrever isso com equações matemáticas, você tem que fazer experimentos e desenvolver equações empíricas bastante complicadas, né? Nosso objetivo aqui é um pouco mais simples. Nosso objetivo é introduzir o estudo dos fluidos, e com a introdução você sempre tem um estudo um pouco mais básico, depois você passa a complicar um pouco mais, né, a sua teoria. Então, a teoria básica de fluidos, em primeiro lugar, vai envolver fluidos ideais. O que são fluidos ideais? Primeiro, a gente sempre vai trabalhar com escoamento laminar, que é o que você está vendo aqui, né? Olha só aqui, esse escoamento mais... Você vê aqui que a água está bem cristalina aqui saindo aqui, né? É o escoamento que a gente fala camada por camada. Você pode quebrar esse escoamento aí em camadas de fluidos praticamente todas com a mesma velocidade, esse escoamento organizado, né? Aquele escoamento que saía do cano, ali do exemplo anterior, ou da fumaça que sai de um cigarro lá na parte de cima, que forma os vórtices lá, né? Esse escoamento é dito turbulento e não faz parte do estudo dos fluidos ideais. O que mais? O fluido tem que ser incompressível. Então, nós vamos estudar o escoamento de líquidos, basicamente, né? Se a gente fosse falar de gases, os gases seriam compressíveis e, por isso, a formação de vórtices no escoamento de gás é muito fácil de acontecer. De novo, exemplo da fumaça do cigarro lá. Então, a gente não quer isso, a gente quer o escoamento laminar, bonitinho, camada por camada. Então, portanto, a gente vai se restringir ao escoamento incompressível. Depois, como eu disse anteriormente, um dos parâmetros que mais faz diferença na hora de você estudar um escoamento é a viscosidade. A gente vai eliminar a viscosidade. Um fluido ideal, a gente fala que ele é não viscoso, tá? Então, se você imaginar um fluido muito viscoso, igual o mel que a gente tem aqui como exemplo, ó, escoando em um encanamento, ele vai ter tendência a grudar nessas paredes, a aderir às paredes do encanamento. Portanto, o escoamento no centro vai ser diferente do escoamento nas laterais. Nós não queremos isso. Então, nós vamos falar que o nosso fluido é não viscoso. Vamos eliminar todos os efeitos de viscosidade. E, por último, o escoamento irrotacional. Mais uma vez, a gente não quer vórtice. Olha um vórtice sendo formado aqui nessa pia, né? Então, você vê aqui o campo de velocidades do escoamento desse fluido formando o chamado vórtice, né, que a gente conhece no nosso cotidiano como redemoinho, beleza? Então a gente não quer que o nosso fluido faça absolutamente nada disso. Nós vamos cortar tudo isso do nosso estudo de escoamento.
isso é útil para iniciar o estudo de fluidos? Sim, é muito útil. Depois, né, quando você for pensar, você quer construir, por exemplo, o encanamento de uma casa, né, você quer projetar ali como tem que ser o encanamento de uma casa, de qual material, de qual diâmetro que é o melhor, qual é a potência da bomba que você tem que ter ali para levar a água da parte de baixo para a parte de cima da casa. Se você quiser mensurar isso tudo, aí você já vai ter que fazer um estudo muito mais complexo de fluidos. Só lá em mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, são disciplinas que talvez vocês vejam isso de uma maneira mais complicada. Aqui, na física básica, nosso objetivo vai ser sempre fazer uma pequena introdução do tema e ele vai ficar um pouco mais complexo, né, em outras disciplinas mais dos cursos profissionalizantes da engenharia. Tudo bem? Mas então, vamos começar o nosso estudo de fluido ideal aqui, simplesinho. Depois, em outras disciplinas, ele fica mais complicado para vocês. Então, tá bom. O primeiro detalhe que a gente vai ver aqui, detalhe não, né? É uma equação bastante importante, chamada equação de continuidade. Ela vai ter uma cara mais simples aqui para nós, ela vai ter uma cara um pouco mais complexa quando você for estudar fluido real. Nosso fluido é o fluido ideal. E o que é a equação de continuidade? Então, vamos supor que você tem um tubo em que você quer passar água da esquerda para a direita e esse tubo tem o que a gente chama de redução. Isso aqui é chamado redução porque o diâmetro do tubo é reduzido. Então aqui, ó, esse camaradinho aqui é uma redução que aqui do lado de cá você conecta um tubo desse diâmetro e do lado de cá você conecta um tubo desse outro diâmetro aqui. Mas tudo bem. A gente quer tentar entender, nosso objetivo aqui no momento é o que acontece com essa velocidade em função dessa aqui. A velocidade 1 nos pontos antes de passar pela redução e nos pontos, né, em função dos pontos 2 após passar pela redução. Você vai pensar o seguinte. Primeiro, nós vamos chamar de T igual a T1 o instante de tempo em que o fluido está aqui antes da redução, T igual a T2, um instante de tempo que o fluido já passou pela redução. Outra coisa, nós vamos pegar um volume de fluido antes de passar da redução e depois de passar da redução, nós vamos pegar esse mesmo volume de fluido que vai estar aqui e vamos fazer algumas análises que vão partir da conservação da massa. O que eu sei? A quantidade de fluido que tem aqui em gramas tem que aparecer do lado de cá. Tá bom? Poderia ser a partir do volume? Também poderia, né? Esse volume que está aqui tem que aparecer do lado de cá. Por que eu estou falando que é a partir da massa? Porque a massa, você escreve ela como densidade vezes volume. E se você estiver estudando um líquido um fluido compressível, a densidade pode mudar daqui para cá. Então, o volume só não é suficiente para você falar, isso aqui segue todo fluido que passa por uma redução segue a conservação do volume. Não, se ele for compressível, não, ele vai seguir a conservação da massa, mas pode acabar ocupando, a mesma massa pode acabar ocupando volumes diferentes aqui. Para nós, como nós estamos tratando da mesma densidade, esse volume aqui também vai ser igual a esse volume aqui. E aí você vai continuar o seu raciocínio da seguinte maneira. Já escrevemos aqui em que a massa tem que ficar igual. E agora estou representando aqui a mesma redução num tempo igual a T2, onde esse carinha aqui se movimentou para cá e esse carinha aqui se movimentou para cá. Então o que eu falei lá atrás em relação ao tempo T2 não estava certo não, né? Eu tinha mencionado que o tempo T1 era esse cara aqui, o tempo T2 era ele aparecer do lado de cá. Nada disso. Olha só, T1 é ele aqui, T2 é ele se movimentar só um pouquinho aqui para a direita. E esse aqui também só um pouquinho aqui para a direita. Tudo bem? Tá difícil de enxergar? Então vamos tentar facilitar aqui, ó. Olha só, antes você tinha a base desse cilindro aqui nessa posição e a base desse cilindro aqui nessa posição. Depois, no tempo T2,
aqui, ó, a base do cilindro se movimentou para cá e essa base aqui desse cilindro se movimentou para cá. Tudo bem? Então, T1, esse cilindro, a base do cilindro da esquerda está aqui, a base desse cilindro da direita está aqui. T igual a T2, a base desse cilindro da esquerda está aqui, a base do cilindro da direita está aqui. Tudo bem? Isso que é T1 e T2, definindo melhor, me corrigindo em relação ao que eu falei alguns segundos atrás, tá bom? Bom, e aí, quando esse cilindro se move daqui para cá, ele anda ΔX1. Quando esse cilindro se move daqui para cá, ele anda ΔX2. Para que isso vai ser útil? Vamos voltar lá na conservação da massa. Como as densidades são iguais, e você consegue escrever massa como densidade vezes volume, e as densidades são iguais, a conservação da massa, nesse caso de fluidos incompressíveis, está implicando em uma conservação de volume. Só no caso de fluidos incompressíveis. Fluidos compressíveis, você vai ter que andar com a densidade colada aqui, que é o que você vai ver lá em mecânica dos fluidos. Então, o que você faz a partir dessa conservação de volume? Esse volume aqui, que eu falei lá no início do vídeo, que estava certo, essa parte estava certa. Esse volume aqui é igual a esse volume aqui, tudo bem? Nós estamos tomando um certo volume aqui e um certo volume igual do lado de cá, tá? Isso aí que eu falei lá no início do vídeo, isso está certo, tudo bem? Então, esse cara anda ΔX1, esse cara anda ΔX2 e esses volumes aqui são iguais. A partir disso, o que a gente pode escrever? O volume 1, ele vai ser a área vezes a altura compreendida aqui, ó. Você reparou que a base, né? Olha só, aqui no tempo T1, a base está do lado de cá do ΔX1, a base do cilindro, né? Vamos supor que a base é essa aqui. Aqui no tempo T2, a base do cilindro veio parar justamente do lado de cá, que coincidia com a tampa do cilindro. Ó. Tá conseguindo enxergar aqui? Mesma coisa do lado de cá. A base do cilindro está aqui, ela veio parar do lado de cá, e esse ponto aqui ele coincidia justamente com a tampa do cilindro aqui. Tudo bem? Então a gente pode falar que esses volumes V1 e V2 que eu estou tentando calcular, eles são a área transversal 1 aqui vezes o ΔX1 e a área transversal 2 aqui, que é menorzinha, vezes o ΔX2 que está aqui. Tudo bem? Então, olha só, né? Área transversal 2, ΔX2 para esse volume aqui. Área transversal 1, ΔX1 para esse volume aqui. Certo? É o que a gente viu nessas figuras. E aí, supondo que a velocidade do escoamento é constante aqui e constante aqui, elas são diferentes, né, ao passar aqui pelo escoamento, pela redução. Mas antes de passar pela redução, você vai supor com uma velocidade constante aqui e uma velocidade constante aqui. Por isso, você pode escrever ΔX como V ΔT, V1 ΔT, V2 ΔT do lado de cá, e o instante de tempo, ΔT, é T2 menos T1. Nos dois casos, você vai matar os dois ΔT e vai ficar com A1V1 igual a 2V2, que é chamada equação de continuidade. Aqui, fluido ideal incompressível. Né? O fluido real, que pode ser compressível, você carrega a densidade aqui dos dois lados, e por acaso, se ela for igual, você corta dos dois lados e tal, e cai nessa equação aqui. Porém, nós vamos trabalhar com a forma incompressível da equação de continuidade aqui no nosso estudo de fluidos ideais, tá bom? Então chegamos aqui em um primeiro resultado importante. Esse termo AV, quando a gente fala assim, A vezes V, no primeiro, antes da redução, é igual A vezes V depois da redução, isso quer dizer que o termo AV é uma constante do escoamento. Esse termo AV é chamado vazão, né? Usa-se para vazão a letra R. E a conservação da vazão é uma consequência da conservação
da massa que a gente tinha acabado de mencionar no slide anterior. Então, R igual A vezes V com unidade metro cúbico por segundo. Então, quantos litros por segundo escoa, né? Lembra que litro e metro cúbico são unidades de volume, litro igual a decímetro cúbico, tá? Então, vazão, quando você fala de vazão, você quer falar do escoamento em metros cúbicos por segundo, quantos litros por segundo, quantos metros cúbicos por segundo de fluido escoa em um determinado encanamento, tá bom? E você ter, agora vamos voltar aqui, ó, na equação de continuidade, você ter uma área grande do lado de cá implica em você ter uma velocidade de escoamento pequena. Olha como ele varreu um ΔX pequenininho aqui. E aqui você tem uma área pequena, implica em você ter uma velocidade de escoamento maior. Olha como no mesmo intervalo de tempo T2 menos T1, esse aqui andou pouquinho e esse aqui andou bem mais, significa que a velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui, que é o que você pode implicar aqui, ou inferir pela equação de continuidade, tá? Maior área, menor velocidade de escoamento para fluidos incompressíveis. Tudo bem? Então vamos voltar aqui, vamos passar pela vazão e vamos continuar agora para a equação de Bernoulli. Tudo bem? A equação de Bernoulli vai considerar um desnível. Olha como a gente tinha uma redução, porém, lá na equação de continuidade, você vai imaginar que a redução está nivelada ali, né? Os dois centros daqueles dois cilindros coincidem. Então quer dizer que o escoamento está nivelado. Na equação de Bernoulli, não. Na equação de Bernoulli nós vamos introduzir aqui um desnível entre dois pontos. Aqui, ó. E aí só a equação de continuidade não é suficiente para caracterizar o escoamento, por conta desse desnível que a gente vai representar por H ou Y2 menos Y1, né? Então, se você imaginar esse ponto aqui como ponto 1, esse ponto aqui como ponto 2 e uma altura Y aqui, ó, na vertical, Y2 menos Y1 seria o nosso H. Então, aqui um outro exemplo de problema a ser solucionado pela equação de Bernoulli, né? Esse ponto aqui em relação a esse ponto aqui tem um desnível. Então, esse problema aqui você também pode tratar pela equação de Bernoulli, né? O escoamento está sendo de cima para baixo e está encontrando esse furinho aqui. Então, o escoamento acontecendo de cima para baixo, você tem o tal do desnível. E o que é importante isso? Você vai mudar a energia potencial gravitacional. Olha só como gravitação está misturando com fluidos de novo. Tá vendo? Por isso que eles estão no mesmo livro, tem um certo sentido. Tá bom? Então você tem o desnível ali, você tem uma variação de energia e a equação de continuidade ela prevê só a conservação da massa. A equação de Bernoulli vai ter justamente a ver com a equação de energia. Então aqui, ó, desníveis causam variação de energia potencial gravitacional e aí, se tem variação de energia potencial gravitacional, lembra lá do fluidos em repouso? Conforme os níveis de água que você está, pode ter variações de pressão, né? Conforme a profundidade que você está em um fluido, pode ter variações de pressão. Então a gente precisa colocar tudo isso junto num escoamento. Variações de velocidade, que vão acontecer numa redução, por exemplo, variações de pressão e variações de níveis que podem acontecer ali. É isso que a gente vai fazer na equação de Bernoulli. Então, ao passo que a equação de continuidade é uma tradução da conservação da massa num escoamento, a equação de Bernoulli tem como base a conservação da energia em um escoamento. Por isso que o escoamento tem que ser não viscoso. Porque se você considerar a viscosidade, o escoamento viscoso é uma forma de retirar a energia do escoamento, na medida que você vai ter sempre partes do seu fluido que adere à superfície ali, e aí você considerar a viscosidade é mais ou menos assim como você considerar um atrito num movimento
né, que você estudou lá na Física 1. Então, o atrito tirava a energia do seu movimento lá na Física 1, a viscosidade também é responsável por mexer ali nessa conservação de energia num escoamento de fluidos. Por isso, a viscosidade é deixada de lado para a gente ter ali como estudar a conservação de energia com a equação de Bernoulli. Tudo bem? Então, repassando esse último item aqui, a equação de continuidade é uma consequência da conservação da massa, a equação de Bernoulli vai ter origem na conservação da energia, em que a gente tem sempre que lembrar que o escoamento deve ser não viscoso. Tudo bem? Então, o ponto de partida para a gente chegar lá na equação de Bernoulli é o teorema do trabalho energia cinética lá da Física 1, que fala que o trabalho total sobre uma partícula, ou sobre um corpo, ele é igual à variação da energia cinética desse corpo. Nós vamos considerar como corpo uma porção de fluido que vai passar daqui para cá, seguindo as mesmas condições que a gente viu lá para a equação de continuidade. Esse cara começa aqui e termina aqui, o outro começa aqui e termina aqui, e esses dois volumes são iguais, tá bom? Então aqui, primeira coisa que você tem que fazer para aplicar a equação de Bernoulli, definir 2 pontos do seu escoamento em que você tenha claro que velocidade, pressão e altura, né, o nível aqui em relação à superfície, sejam diferentes, tá? Que você tenha variação desses parâmetros. Então, eu identifiquei aqui, ó, aqui a velocidade vai ser grande porque eu tenho uma pequena área aqui. Então, isso aqui não é uma redução, né? A área aumenta de tamanho, né? Então, aqui é uma expansão. Seria aqui uma expansão. A área aqui é pequena, portanto, a velocidade é grande. Depois, a área expande e a velocidade reduz. Então, você tem V1 maior que V2 lá pela equação de continuidade. Mas em relação à pressão e em relação à energia potencial gravitacional, como é que a gente faz? Então, vamos tentar organizar esse nosso raciocínio. A velocidade está associada à energia cinética. Então, eu disse lá atrás que a equação de Bernoulli está relacionada com conservação de energia. Então, tudo bem. Energia cinética, ela se relaciona com qual parâmetro? Velocidade, já vimos que vai ser diferente. Sabemos, inclusive, que vai ser maior aqui do que aqui. Altura Y, em relação ao eixo Y vertical que a gente vai colocar aqui, ela se relaciona com que tipo de energia? Potencial gravitacional. Então, o desnível H, que é Y1 menos Y2, se relaciona com a energia potencial gravitacional. Tudo bem? Seguinte, as pressões provavelmente serão diferentes também aqui entre 1 e 2. Só que tipo de energia se relaciona à pressão? Então, a única coisa que a gente pode imaginar é que uma certa porção de fluido vai empurrar a porção da frente e realizar um trabalho. Então, você vai ter, sim, uma energia associada à pressão. Essa energia não recebe nome, né? Mas você vai ter um trabalho realizado pela pressão. Tudo bem? Seguindo aqui, esse trabalho total que a gente tem que igualar a ΔK vai estar relacionado à velocidade aqui. Então, esse trabalho total aqui vai pegar os dois outros parâmetros que estão faltando, Y e P aqui, ó. Então, a velocidade já está compreendida aqui, aqui está faltando o Y e o P. Então, portanto, o trabalho total ele vai ser um trabalho gravitacional, mais um trabalho realizado de uma porção de fluido empurrada à frente devido à sua pressão.
Para continuar, você vai lá nas notas de aula, vai ver como calcular esse carinha, meio de mv2, será? Só que como que você escreve m para fluido, massa para fluido, nós acabamos de ver lá atrás. Massa para fluido, você vai escrever sempre ρ vezes v. Então, assim que você escreve ΔK, vai depender de meio de ρ, v, velocidade ao quadrado. Vai lá nas notas de aula, confere lá, tenta organizar essas equaçõezinhas. E o trabalho gravitacional, mgh, como é que você escreve m? ρv, v de volume, né? Então, organize isso tudo lá nas suas notas de aula. Quando você terminar as suas continhas, o resultado vai ser esse daqui, que também pode ser traduzido desta maneira aqui. Você vai chegar que a pressão no ponto 1 mais meio de ρv ao quadrado no ponto 1 mais ρgy no ponto 1 tem que ser igual pressão mais meio de ρv ao quadrado mais ρgy no ponto 2. Em outras palavras, P mais meio de ρv ao quadrado mais ρgy tem que ser uma constante. Dessa maneira, a equação, a energia vai se conservar. Tudo bem? Se você, por acaso, considerar fluidos incompressíveis e considerar a viscosidade, nada disso aqui vai valer. Fluidos compressíveis e considerar a viscosidade, isso aqui terá que ser ajustado, tá? Então aqui, como a gente tinha dito, esse termo aqui, ó, olha como ele tem cara de energia potencial gravitacional, ó, ρgy. E esse aqui, não tem toda a cara de um termo de energia cinética? Então esse aqui está associado à energia potencial gravitacional, esse termo associado à energia cinética, e esse termo aqui associado a tal energia de pressão, né? Não é bem isso, é o trabalho de um fluido realizado para empurrar a porção da frente e escoar. Aí você vai se perguntar o seguinte: unidade de pressão? Você percebe com muita facilidade que a equação de Bernoulli que a gente acabou de escrever, cada um daqueles termos tem unidade de pressão. E lembre-se, né? Você está somando, cada termo da soma tem que ter a mesma unidade, né? Você só soma coisas, parâmetros que têm a mesma unidade em física, né? Senão não tem sentido você fazer soma. Então, todos aqueles termos, P, meio de ρv ao quadrado, ρgy, todos aqueles termos têm unidades de pressão. Como assim? Você não falou que era conservação de energia? Vamos pegar esse termo aqui, ó. U igual a mgh. Energia potencial gravitacional. Se eu escrever m como ρ vezes o volume, densidade vezes o volume, e dividir a energia potencial gravitacional pelo volume, que termo que eu vou ter? Justamente ρgh, né? Não ρgy ou ρgy lá da sua equação de Bernoulli. Então, energia por unidade de volume. Lembra do primeiro vídeo que eu tinha falado em grandezas específicas, em que você divide pelo volume para ficar independente da quantidade? Volta lá no primeiro vídeo se não tiver lembrado. Unidade por unidade, energia por unidade de volume. Então a equação de Bernoulli traduz a conservação de energia, sim. Ela é energia por unidade de volume, que acaba tendo unidades de pressão ali. Tá bom? Outra coisa, a equação de Bernoulli, ela representa um limite superior. Eu mencionei no início do vídeo que um dos parâmetros mais importantes para você estudar fluido é a viscosidade, e a gente jogou ele fora. Então, qualquer confiabilidade da equação de Bernoulli é realmente muito baixa. Então, se você fizer cálculos aqui envolvendo a altura máxima que um jato, essa bomba aqui está expelindo esse jato d'água aqui, se você fizer cálculo sobre a altura máxima aqui envolvendo a equação de Bernoulli, e aí você desconsidera a viscosidade,
você vai chegar num valor muito maior do que o de verdade. Só que às vezes é tudo que você precisa para fazer um certo projeto. De repente você quer projetar uma fonte que não pode passar de 3 metros de altura aqui. E aí, por equação de Bernoulli, você acha que essa altura aqui vai ser 2. Então beleza, você tem certeza que não vai passar de 3. Na verdade, vai ser bem menor do que 2, mas ele te dá a certeza que não vai passar de 3. Então, às vezes, você falar em um limite superior para as suas contas é tudo que você precisa. Mesma coisa, eu tenho aqui uma caixa d'água aqui gigantesca, e aí por qualquer motivo, se houver um furo aqui embaixo, esse alcance aqui não pode superar 1 metro. Aí eu faço via equação de Bernoulli essas contas, acho 50 centímetros. Então eu tenho certeza absoluta que não vai superar 1 metro. E aí, às vezes é tudo que eu preciso para fazer um projeto e resolver o meu problema. Então, esse limite superior, em alguns casos, vai sim te dar informações importantes sobre o seu problema. Beleza? Certos problemas, como eu falei lá no início, o encanamento de uma residência, de um edifício, esses aí, ok, você vai ter que você não vai poder usar a equação de Bernoulli desse jeitinho aqui que a gente aprendeu. Você vai precisar de equações mais complexas para descrever o escoamento do fluido nesse caso, tá bom? Então, gente, encerramos o tópico fluidos. Mais uma vez, esses vídeos aqui, eles são só uma introdução aos temas que sempre ficam melhor compreendidos com os exercícios. Então pega as notas de aula, pega a lista de exercício, né, junta tudo, vídeos, notas de aula, lista de exercícios, ataca os exercícios, que é assim que você vai aprender. Tá? Aqui a gente nem está mexendo com continha nenhuma, nós estamos só nos colocando em condições de fazer os exercícios que são mais importantes para a gente aprender, tá bom? Então, passa para os exercícios agora, ataca todos aqueles exercícios da lista, que aí, próximo vídeo, a gente chega com oscilações. Por enquanto é só, até o próximo vídeo lá com oscilações.